Saudações rubro-negras, essa semana eu informei em primeira mão, pelo menos eu não tinha visto ninguém falar ainda, o nome do jogador que estava envolvido no lance que originou a lesão do Thiago Maia. E aí eu informei que tinha sido um acidente de trabalho, que tinha sido o Davi Luiz, e que eles estavam disputando uma bola em um minijogo que tem muita intensidade do Paulo Souza e tal. Bom, parece que esse assunto está reverberando ainda dentro do ninho do urubu, e é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje, mas antes deixa eu te fazer aquele pedido clássico, rubro-negro que é rubro-negro, ajuda o outro, me ajuda para você, custa nada, mas para mim faz muita diferença, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, e mais do que isso, já aciona o sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos que a gente traz por aqui. Bom, o Paulo Souza é integrante de uma corrente de treinos de estudiosos que pensam futebol chamada periodização tática. Então ele se vale dessa premissa para organizar os seus treinos. Segundo a periodização tática, o treino deve partir do simples para o complexo do ponto de vista tático. Então quais são os preceitos aí do Paulo Souza? Ele quer pressão na posse de bola, ele quer que os jogadores tenham grande mobilidade na hora que estiverem no ataque, enfim, uma série de coisas. E aí ele cria mini-jogos, vocês já devem ter visto aí nos takes de treinamentos aí do clube, a Flá TV tá passando bastante, aqueles joguinhos reduzidos, com conezinho, ou um jogo que tem coringas e tal. Ele vai criando esses jogos para fazer com que os jogadores automatizem o que tem que ser feito no campo grande, aí no jogo mesmo, propriamente dito. Conforme as coisas vão evoluindo e a atividade que era mais complexa passa a ficar simples, porque os jogadores já assimilaram o conceito, ele aumenta a intensidade do treino. Essa é a premissa da periodização tática. Ao que parece, os jogadores evoluíram, estão evoluindo bem taticamente, do ponto de vista de escolha nesses microjogos, e a intensidade tem aumentado de uma maneira em que alguns jogadores não estão acostumados. E aí começou a rolar um burburinho dentro do staff do Flamengo, primeiro pelo staff, principalmente o staff ligado ao departamento médico, com a seguinte questão: será que não daria para fazer esse tipo de treino, fazer com que os jogadores assimilem taticamente o jogo, sem que houvesse tanta intensidade, tantos pontos de confronto? O departamento médico tem preocupação nisso, porque nos últimos anos, quem lembra, foi muito questionado, houve muitas dispensas, entradas, muitas mexidas, o chefe continua o mesmo. Então a preocupação do departamento médico é: será que com essa intensidade tão alta, tantos choques acontecendo durante o treino, esse número de lesões não vai aumentar e depois isso não vai estourar na conta do departamento médico? Então esse é um questionamento que começou a aparecer dentro do clube, e alguns jogadores menos experientes acabaram encampando essa ideia, porque, imagina, estavam acostumados com um treino bem mais tranquilo, bem mais calmo dos treinadores anteriores, e agora estão tendo que ir para o confronto todos os dias. Não estou falando que eles não gostam do treino, eles gostam, os jogadores são competitivos e tal, mas eles estão vendo que imagina, jogar o tempo inteiro em campos reduzidos com o máximo de intensidade. Então aumenta o contato, aumenta as situações de divididas e aumenta também a possibilidade de acontecer o que aconteceu com o Thiago Maia. Então esses jogadores mais jovens, com menos experiência no mercado europeu, começaram também a meio que encampar esse discurso aí que estava acontecendo já no staff do clube. Essa conversa começou a reverberar e os jogadores mais experientes rapidamente se estancaram. Parece que houve uma chamada ali geral e os mais velhos falaram: é assim que tem que ser. O treino tem que ser intenso. Dentro do treino, dos pequenos jogos, tem que ter intensidade que vai se reproduzir no jogo total. Aí um deles até fez uma brincadeira, falou: todo mundo sabe os passos de uma quadrilha de festa junina, mas se a gente for fazer uma agora sem ensaiar, a coisa não vai sair direito. E é exatamente isso. Se a intensidade dos jogos, dos mini-jogos, dos treinos, das sessões de treino não for semelhante ao que acontece no jogo, vai chegar na hora do jogo, a pessoa não vai conseguir reproduzir, porque essas coisas precisam ser assimiladas anteriormente e, mais do que isso, automatizadas. O jogador precisa estar com a intensidade de jogo automatizada, ele não pode ficar pensando nisso durante o jogo: agora eu tenho que ser intenso, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. O jogador tem que estar com todas as ações automatizadas, ele tem que estar acostumado a fazer isso, e o momento para acostumar é no treino. Foi isso que os jogadores mais experientes falaram, principalmente jogadores que já passaram por grandes treinadores. De repente os jogadores que têm menos experiência, que só frequentaram treinos dirigidos por treinadores brasileiros, que não têm tanta rodagem assim, ou que investem muito pouco nas sessões de treino, ainda não conhecem. Então os jogadores experientes tiveram esse papel de falar: ninguém está errado aqui não, o certo é fazer isso mesmo, e todo jogador precisa saber que as lesões, esse tipo de contato, isso faz parte do risco do atleta, para que esse atleta esteja no máximo, no seu melhor, para os grandes jogos. Então isso aconteceu, reverberou, mas foi rapidamente estancado. A gente torce para que no domingo o Flamengo ganhe, o Paulo Souza tenha ainda mais tranquilidade para trabalhar e para dar treinos intensos assim, que esses treinos
resulta em um time cada vez mais intenso, cada vez mais capaz de recuperar a bola no campo de ataque quando perde, cada vez mais capaz de pressionar o seu adversário, girar a bola com velocidade na hora que tiver que enfrentar retrancas e por aí vai. Bom, esse foi o vídeo de agora. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o comentário, o que você achou dessa confusão toda. Se você acha que quem tem razão, é melhor o treino ser um pouquinho mais leve e evitar um pouco de lesões, ou o treino deve continuar com essa intensidade máxima para fazer com que os atletas estejam no máximo, mesmo tendo o risco de pequenas lesões. E já deixa aqui o seu comentário e se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão. Esse foi o vídeo de agora, valeu!